Amém? Todos já dizimaram, amém? Vamos entrar na palavra nesta noite. Abram as vossas Bíblias, por favor, no livro de Josué. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. O senhor e a senhora que está na sua casa assistindo pela live, abra sua Bíblia, prepare o seu local aí, para que você possa ouvir a palavra de Deus, que nada possa te incomodar, te distrair, tirar a sua atenção para o que Deus tem para falar nesta noite. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na sociedade que nós vivemos, existem 3 tipos de pessoas. Eu estava comentando isso ontem no carro, com a minha família. Existem 3 tipos de pessoas. Sempre foi assim e vai ser assim. Existe a ovelha, existe o lobo e existe o pastor. A ovelha é aquele animal manso, que requer cuidado, que o pastor cuida, que está com a pata ferida, o pastor cuida das feridas, que dá bicho, o pastor cuida do pelo. E o lobo é o quê? É aquele que ele está posto aí para enganar as ovelhas, para tirar proveito das ovelhas, para ludibriar, para atacar as ovelhas. Então nós temos muitos lobos nesse mundo. E existem os pastores. Os pastores são aqueles que Deus deu coragem, ousadia, intrepidez, valentia, para fazer o quê? Para defender as ovelhas. Porque Davi era pastor de ovelhas. E ele encarou ursos para defender as ovelhas. Então, o pastor é aquele que não mede esforços. O pastor é aquele que não tem medo, que não se acovarda para defender as suas ovelhas. Homens da igreja, homens que estão nos ouvindo aí, que vocês têm sido? Ovelhas ou pastores? Pais de famílias que estão me ouvindo, o que vocês têm sido na vida de vocês? Vocês têm sido ovelha? Precisa de cuidados? Tá mimimi? Tá dodói? Ou você é pastor? Homem de coragem, homem de fé, de ousadia, de intrepidez, para defender a sua casa? O homem tem que ser assim. O pastor tem que ser assim. Diferente de que muita gente pensa, o pastor é esse homem de coragem, é esse homem valente. Deus deu a ele valentia. E homens de Deus, vocês têm que criar nas suas casas pastores. E não ovelhinhas. Vocês têm que criar pastores. Se vocês têm filho homem, tem que criar ele como pastores. E não como ovelhas. Porque está cheio de homens aí, ovelhas. Amém? Josué capítulo 7. Diácono, o senhor está brabo hoje? Não. Não. O Espírito Santo está bravo hoje. O Espírito Santo quer falar, está falando com alguém hoje. Glória a Deus, amém? Deus me deu essa palavra. E não foi hoje, não. Não foi hoje que Deus me deu essa palavra que nós vamos ler aqui agora. Já tem tempo que Deus falou comigo sobre essa palavra.
Só que Deus falou comigo, só que eu estava pensando, mas, Senhor, um domingo, né, nós temos que levar uma palavra de ensinamento, né, como se fosse uma escola dominical, né, pastor? Para as pessoas aprenderem, para as pessoas, né, aprender mais da palavra. Mas não pode ser uma palavra assim, muito dura, muito incisiva, muito pesada. Não, é a minha palavra. E tem gente precisando ouvir. Então é esta palavra. Tem gente precisando ouvir, porque assim como tinha problema lá atrás, tem problemas hoje. E onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem demônios. Então nós temos que limpar através da palavra. Através da palavra. Então, vamos à palavra, em nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 7, todos acharam? Amém. E transgrediram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabade, filho de Zerá da tribo de Judá, tomou do anatema. Anatema. O que é anatema, irmão Dionísio? Quem sabe o que é anatema? É melhor a gente falar logo dessa palavra para que a gente tenha um entendimento, né, dos demais temas. O que é anatema? Anatema é algo ou alguém que Deus rejeitou, ou coisas que Deus rejeitou. Deus, olha, está rejeitado esse povo, está rejeitado essas coisas, não tragam essas coisas. Isso é um anatema. Amém? Tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-os dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens, e ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sabarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra, e o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perceber, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então o que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anatema, e furtaram, e mentiram, debaixo da sua bagagem, o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convoscos, se não desarrigardes o anatema do meio de vós.
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus, ilumina, Senhor, a nossa mente, ilumina, Senhor, o nosso coração nesta noite. Espírito Santo, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu povo nesta noite que nos ouve, sentado aqui, os que estão nos ouvindo através da live, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, através do Espírito Santo, Senhor, mexer, sacudir esta pessoa nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abrir os olhos dessa pessoa, como foi aberto os olhos de Paulo e caiu as suas escamas do rosto, meu Deus, e ele que era um perseguidor da igreja, um pecador, um miserável, se tornou um servo do Senhor e passou, meu Deus, a te servir com inteireza de coração, assim como Raabe, uma prostituta, que ela resolveu, meu Deus, se arrepender, acolher os teus espias e ali ajudar o teu povo. O Senhor, meu Deus, foi com ela, guardando toda a sua casa, toda a sua família, blindando a sua casa, a sua família, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa, através da sua palavra, limpar, meu Deus, o coração, limpar o nosso coração, limpar a sua igreja, limpar o seu povo, meu Deus. Preparar a tua noiva, preparar a tua igreja, meu Deus, para o seu encontro. Meu Deus, porque tudo indica que o tempo está próximo do fim de o Senhor honrar aqueles que te honraram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Essa palavra aqui, irmãos, o pecado escondido e não tratado, não confessado de Acã, levou o povo de Israel a serem derrotados em uma batalha. Josué era um grande estrategista de guerra. Já havia conquistado Jericó, uma cidade murada, muros intransponíveis, impossível aos olhos humanos de eles conquistarem aquela terra que era a terra prometida. Deus deu a vitória, Josué deu a vitória a Israel. Então, Josué estava para conquistar a cidade de Ai, que é uns 28 quilômetros, 30 quilômetros, pouco acima de Jericó. E ali ele enviou espias para verificar a cidade, para fazer um mapeamento, fazer ali o levantamento de como era aquela cidade, de como eram aqueles homens, de como era a sua força bélica, para que ele pudesse preparar ali o ataque de tomada da cidade. E os espias fizeram e passaram para ele o relatório: olha, a cidade é uma cidade pequena, manda apenas uns 3.000 homens que dá para dar conta, dá para a gente vencer com 3.000 ou 2.000 homens. E aí Josué preparou e mandou os homens àquela cidade. Israel foi derrotado. Saíram de lá derrotados, porque de alguma forma foi subestimado a força daquele povo. Israel, enfraquecido por causa do pecado escondido de um único homem, perdeu a batalha. E aí Josué rasgou as suas vestes, porque se Israel perdeu para uma cidade tão pequena, o que vão fazer os cananeus, o que vão fazer os outros homens da cidade, vão achar que Israel agora está enfraquecida, que Israel agora não consegue vencer uma cidade do tamanho de Aia, e vai começar a fazer o quê? Vai invadir Israel e vai desarraigar Israel da terra. Foi isso que Josué pensou. E ele foi colocar o rosto dele em terra e foi orar. Que Deus falou para ele: levanta-te. Às vezes, irmãos, nós temos que estar em oração. Mas às vezes, em determinados casos, não é oração, é atitude. Em determinados casos, é atitude, é decisão. E o povo de Israel estava perdendo por quê? Porque tinha um homem que tinha na sua tenda coisas que Deus havia dito que não tomasse. Porque lá em Jericó, quando Deus deu a vitória,
Deus falou, não vai levar nada dessa cidade, nada, nenhum despojo de guerra, nada dessa cidade. Vai deixar tudo aí. Porque nessa época havia o chamado despojo de guerra. A cidade que vencia, aqueles que venciam a batalha, podia pegar todos os despojos daquela cidade, as riquezas daquela cidade e trazer para a sua cidade. Então, Deus falou, não vai levar nada, não pegue nada, deixe tudo aí, deixa tudo aí. Vai só limpar a cidade para o povo de Israel entrar na cidade. Às vezes Deus fala para cada um de nós, olha, não faça, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente desobedece e a gente faz. Acã trouxe capa, trouxe prata, trouxe ouro e enterrou na sua tenda, embaixo, no meio da sua tenda. Deus falou para Josué, levanta! Levanta, Josué, santifica o povo. Santifica o povo. Em outras palavras, santifica a igreja. Procura no meio do povo. Aí a sorte caiu sobre a casa de Acã. Só que Acã estava com aquele pecado escondido lá, e ele não confessou para o seu líder. Aliás, o líder é sempre o último a saber, né? Como sempre. Acã não confessou para o líder dele. Para quê? Para dar tempo. Tratar o pecado. Porque se ele tivesse confessado, Josué, olha, eu sei que Deus falou para não pegar nada, mas eu peguei isso aqui, eu trouxe isso aqui, eu escondi no meio da minha tenda, eu escondi no meio da minha casa. O que eu faço agora com isso? Josué dá uma direção para ele. Ia ter conserto. Sempre tem conserto quando a gente se arrepende e trata o nosso pecado. Sempre vai haver conserto para aqueles que pecaram. Não é a última etapa para aqueles que pecaram, para aqueles que erraram. Não era a última etapa para Acã. Ainda tinha, mas ele manteve escondido, lá enterrado, achando que em nenhum momento iam saber. Mas quando a sorte caiu sobre a vida de Acã, aí Josué falou para ele, não mintas, mas fala a verdade. Aí ele foi, falou a verdade, Josué mandou a equipe lá na casa dele, e foi lá, e desenterrou, e estava lá o anatema. Ou seja, as coisas amaldiçoadas, que Deus falou para que ele não pegasse, para que ele não levasse. Mas ele pegou, levou. Será que mais alguém na casa de Acã não sabia daquele pecado que ele tinha cometido? Que Deus falou para não fazer? Então qual é a lição que Deus traz nessa noite para a gente? O pecado escondido, que não é tratado, ele acaba desarrigando não só a família daquele que está sobre aquela responsabilidade, como também todo o povo. Ah, mas irmão Dionísio, isso aí era no Antigo Testamento. Isso era no Antigo Testamento. A Bíblia é única. A Bíblia é a nossa fonte de ensino. O que está aqui na Bíblia, eu creio porque foi a boca de Deus falando através dos seus profetas. O que está aqui na Bíblia foi a boca de Deus falando através dos seus apóstolos. Então, o que está aqui na Bíblia, eu creio, a Bíblia ela é única. E até hoje tem sido assim. Por que tem muitas famílias que estão destruídas? Porque tem pais de família que estão com pecado escondido dentro de casa, enterrado, e não trata. E não trata. Não se arrepende. Tem homens que têm amante e às vezes está na igreja. Está vivendo uma vida dupla, mas está lá, achando que está tudo bem, porque nada acontece com ele. Mas está lá. Ele não trata. Muito pelo contrário,
ele deixa o pecado entrar na casa dele. E tem outros que não estão pecando, mas são cúmplices do pecado. Até na lei atual, aquele que é cúmplice de um crime tem participação na pena. Aquele que é cúmplice de pecado também tem participação nas consequências. Tem pais que sabem que seus filhos estão errando dentro de casa, mas eles acobertam. É melhor eles estarem aqui do que estar aí pela rua. Está cobertando a filha dentro de casa, que está no pecado, errando, mas é melhor ela estar aqui, né, do que estar na rua. Vai que aconteça alguma coisa com os dois. Meu irmão, minha irmã, se a tua filha está namorando, o namorado dela dorme lá na casa dela, e o namorado dela dorme lá na casa dele, e ele na casa dele, e ela na sua casa, e vice-versa. Se o teu filho está namorando, ele tem responsabilidade com a filha dos outros. Ele tem que ter responsabilidade com a filha dos outros. Se ele não tiver responsabilidade, a responsabilidade é lá dos pais dele, mas você tem responsabilidade com a sua filha. Não deixe o pecado entrar na tua casa. Não deixe o pecado entrar na tua casa através da bebida. Não deixe o pecado entrar na tua casa através da pornografia no teu celular. Não deixe o pecado entrar na tua casa através de um relacionamento duplo aí na rua. Não deixe o pecado entrar na tua casa através de qualquer outro meio que você sabe que vai trazer maldição dentro da tua família. Trate. Se você sabe, trate. Se você sabe, trate. Porque se você não tratar, você é cúmplice. Acã, ele era o próprio autor do pecado. Então, por causa dele, o povo foi derrotado. Por quê? Porque Acã fazia parte não só do povo, ele fazia parte de uma das tribos. A casa dele era parte de uma das tribos. Assim como tem, agora eu vou tocar um pouco na ferida. Assim como tem muitas igrejas. Assim como tem muitas igrejas que não crescem. Está amarradinho o trabalho, está acomodado, tá, sabe, aquela coisa que não vai para frente. O povo não vence, não sai alimento do altar para o povo, porque o alimento do povo sai daqui do altar, o alimento espiritual do povo sai daqui do altar. Então, se não está saindo alimento aqui do altar, alguma coisa tem errado dentro da igreja. Acã fazia parte da tribo. Tem gente que está dentro de ministério e está no pecado. E a igreja não cresce, o povo não vence. Não importa quem seja você, não importa quem é o senhor ou a senhora, não importa a tua responsabilidade dentro da igreja, não importa a tua responsabilidade dentro do ministério. Se você faz parte do ministério, você tem que levar a coisa a sério, você tem que levar a obra de Deus a sério, você tem que levar a vida das pessoas a sério, porque o pecado machuca, o pecado onde ele entra, ele desgraça, ele destrói. Você tem que saber disso. Onde entra o pecado, a coisa não vai, a coisa não anda. Se tiver pecado na tua vida, tu pode ter certeza. A coisa não anda. E se estiver andando é para te enganar, para te destruir lá na frente, porque lá na frente a ruína vai ser maior. Quem está na responsabilidade da obra de Deus tem que ter caráter, tem que ter responsabilidade com Deus. Se você tem responsabilidade dentro da obra de Deus, você tem que ser homem íntegro. Você tem que ser mulher íntegra. Você tem que ser de palavra. Se você faz negócio com alguém, você cumpra. Se você trata com alguém, você cumpra. Então seja de caráter. Porque o pecado destrói.
Nem só a tua vida, mas a vida de quem está ali buscando com sinceridade. Não acontece nada na vida das pessoas, porque o altar está travado. A nuvem negra está sobre a igreja, porque tem pessoas em ministério, em pecado. Se você tem pecado, você procura o seu líder, se confessa com ele e vai tratar o teu pecado sentado no banco da igreja, não no altar da igreja, tendo a responsabilidade com a obra de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Acã, ele tinha a responsabilidade da tribo, e ele estava com o pecado escondido durante muito tempo, não tratou, e por isso, quando Israel prestou a batalha, perdeu, 36 vidas se perderam, morreram por causa do pecado dele, por causa do pecado escondido dele. E ele fazia parte de quê? Do clero, em outras palavras, da igreja. Tem gente aí, eu não estou querendo julgar não, eu estou querendo só alertar. E se você, de repente, por alguma razão, não me importa, não me interessa, se de repente, por uma razão, você está se enquadrando nisso, e de repente você está nessa igreja, ou em outra igreja, ou na sua igreja, não importa, faça, seja homem, seja mulher, de caráter, vá no seu líder, confesse o seu pecado, e vá tratar o seu pecado sentando aí no banco da igreja, aprendendo a palavra de Deus, para você se tratar, para você se fortalecer, para você se limpar, e depois você fazer a obra de Deus. Se você é casado, está traindo a tua esposa, se arrepende. Se arrepende. Se você está tendo tua esposa, se arrepende. Se você está noivo ou namorado, você está em pecado, se arrepende. Porque o mesmo demônio que coloca hoje o calor, que coloca, né, as vontades, é o mesmo que amanhã vai colocar os filamentos do teu casamento, vai colocar traição e vai te destruir. O meu casamento é uma bênção. Se eu tratar o meu casamento com sinceridade, se eu tratar minha esposa com sinceridade, se eu respeitar a minha esposa, se eu não tiver amante na rua, se eu não tiver coisa errada me envolvendo na rua, aí o meu casamento, a minha casa vai ser uma bênção, se não vai ser uma maldição na minha vida, ainda vai trazer para a vida dela. O meu namoro vai ser uma bênção se eu tratar o meu namoro com responsabilidade, esperar, vencer as batalhas, vencer as lutas, estar junto, mas estar ali no respeito, na retidão, no temor do Senhor, porque se não for, não vai ser bênção, vai ser maldição na tua vida. Então suporte o fogo estranho. E faça o que é certo. Porque o incrédulo, o mundano, ele pode fazer tudo que é errado, está tudo bem, porque ele já está nas trevas. Ele já está nas mãos do diabo, então ele tem que sair de lá das garras do diabo. Tem, mas ele já está lá, então tudo que ele faz já é errado. Agora quem está na igreja, quem está ali buscando, não. Se você quer vida com Deus, você tem que ver vida de sacrifício. Jesus disse, aquele que vier após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. E negar cada dia não é fácil. Carregar a sua cruz, Jesus carregou a cruz dele para nos dar vida, para nos dar a salvação. Mas nós temos a nossa cruz, que é a nossa responsabilidade, que é nos negar a cada dia para segui-lo. Se nós não fizermos isso, esquece, irmãos. Se você não fizer isso, esquece que você é dizimista, esquece que você é ofertante, o teu dinheiro não serve para nada, vai ajudar de repente a pagar uma conta da igreja, mas não vai servir para mais nada na tua vida, não vai ser bênção na tua vida. Você tem que se negar a si mesmo. A igreja não é um clube social em que a gente se reúne para louvar somente e para falar com o irmão, né, para desfilar a roupa bonita, o sapato bonito, a blusa bonita, né? Não é isso. É responsabilidade. Quando você entra na casa de Deus, você tem que entrar na casa de Deus com responsabilidade. Eu vejo um monte de gente entra na igreja e bebê, um falatório, desculpa o termo da palavra, mas um falatório, uma feira. Você chega na igreja, você vai lá, fala com Deus, se ajoelha, você ora, e você fica em silêncio até terminar o culto. Isso é reverência.
Isso é temor. Isso é respeito. Não estou falando que é aqui não, tá? Não estou falando que é não. Mas chega na igreja, tenha responsabilidade, tenha respeito. Às vezes a pessoa chega na igreja e é um falatório, é um blá blá blá, um plê plê plê, parece que ela... Depois que terminar o culto, irmão, aí você fala com seu irmão, você se confraterniza, você conversa, aí está tudo bem, está tudo certo. Mas chegue, entre na casa de Deus, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Glória a Deus. Esse lugar é santo, então tenha respeito ao entrar na casa de Deus. Então quando você fizer a sua oração, Deus está respondendo. Quando o pastor fizer a oração aqui no altar, Deus está respondendo, porque o altar está limpo. E a minha oração nos últimos dias tem sido: Senhor, se o altar estiver sujo, limpa o nosso altar. Se tiver pecado escondido, limpa o nosso altar do pecado. Não querendo desmerecer, mas quem está aí sentado no banco, no átrio, você faz da vida o que você quiser. É problema seu, desculpa falar assim. É problema seu, a vida é sua. Se você quiser ficar se enganando, vindo à igreja, sentando no banco da igreja e assistindo o culto, mas você não tem no seu coração o desejo de se converter, o desejo de se acertar, então é problema seu, você está perdendo tempo. Agora, irmão Dionísio, eu venho à igreja. Eu ainda estou lutando contra o pecado. Eu estou lutando contra o mal na minha vida que ainda me persegue. Eu estou tratando. Eu estou ali lutando para sair desse, para largar esse pecado, para largar esse vício, para largar esse vício de pornografia, esse vício de cigarro, esse vício de bebida. Eu estou lutando. Então, Deus vai te honrar. Continue lutando porque Deus vai te honrar. Agora, se você está aqui para ficar observando o que fala o pastor, o que fala o presbítero, ficar julgando, ficar disseminando conversa fiada, disseminando contenda. Se você está aqui para ficar observando, aí o culto começa, você está de olho aberto, observando a irmã, observando o irmão, o que a irmã faz, o que a irmã... Você está observando a vida dos outros, a tua vida não vai andar, a tua vida não vai para frente. Lamento muito te falar. Mas vai ser como a vida de Acã. Não vai progredir. Em algum momento, o que vai acontecer vai ser o quê? Vai ser miséria, vai ser desgraça, vai ser morte. E eu tenho que te falar por quê? Se você morrer nessas condições, se Jesus voltar para você nessas condições, infelizmente, você perde a sua salvação. Não vou falar que vai para o inferno, que é muito pesado, né? Vou falar que perde a salvação. Então nós temos que tratar o nosso pecado. E quando nós quebramos a nossa aliança, quando fez Acã, quando alguém quebra a aliança com Deus, tem que tratar essa quebra de aliança, tem que voltar a reconstituir a sua aliança com Deus. Quantos ex nós encontramos aí pela rua? Quantos ex estão com a vida destruída aí pela rua? Aí a gente olha assim, coitado. Coitado. O que você quer ouvir lá no futuro? Você quer ouvir hoje? Cuidado. Cuidado, faça assim, faça assado, tome cuidado com isso, olha onde você anda, cuidado com o que você senta, cuidado onde você vai, cuidado onde você coloca a sua responsabilidade, ou você quer ouvir lá na frente, coitado? Eu não quero ouvir coitado lá na frente. Aliás, é uma palavra que eu detesto, é coitado. Coitado, coitadinho. Não existe ninguém coitado nessa vida. Presta atenção que eu vou falar para o senhor, para a senhora. Pode ser que eu seja um pouco duro, mas não existe coitado, coitadinho nesta vida. Cada um suporta o ônus, as consequências das suas ações. Não existe coitadinho. Está
Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas se um dia você me vê lá na sarjeta, se um dia você me vê quebrado, humilhado nas mãos do diabo, está repreendido em nome do Senhor Jesus, eu não sou coitadinho. Vai ser consequências das minhas ações. Vai ser consequência de pecados que eu não tratei. Até os pecados tratados têm consequência. Deus isenta do pecado, mas não isenta das consequências. Então nós temos que ter cuidado. Tenha cuidado. Alerte aqueles que estão perto de você. Não seja cúmplice das coisas erradas. Não seja cúmplice de pecado dentro da sua casa ou na sua família. Trate-os. Trate-os o mais rápido que você puder. Ah, não quero saber, quero viver a minha vida. Então vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida do jeito que você quiser. Deus não interfere na vida de ninguém. Deus não interfere na nossa vida. Deus não nos obriga a nada. Diferente de que muitos acham aí, que está lá dentro da igreja, é obrigado a isso, é obrigado a aquilo. Nós não somos obrigados a nada. Nós seguimos a palavra de Deus, nos alegramos em estar na igreja, somos felizes em estar na presença de Deus, porque é aquilo que o nosso coração se agrada. Aquele que está na presença de Deus, ele está porque o coração dele se alegra em estar na presença de Deus. Ele ama a salvação dele e ele luta pela salvação de outros. Por isso, estar na igreja para ele não é um peso, é uma alegria, é um prazer estar na presença de Deus. Diferente do que muitos dizem aí. Nós não somos obrigados a nada, nós somos livres. Porque Jesus já nos libertou. Jesus já nos libertou do pecado. Aquele pecado que nos trazia morte já foi encravado lá na cruz. Mas nem por isso nós estamos livres da nossa responsabilidade com o nosso Deus. Agora, quando a gente faz um paralelo entre Acã e uma prostituta, aí muita gente fala assim, mas uma prostituta. Jesus recebeu as prostitutas. E depois que Jesus recebeu as prostitutas, elas nunca mais voltaram a ser prostitutas. Quando Raabe, ela acolheu os espias, e ali ela falou para os espias, olha, em outras palavras, eu sempre quis servir a esse Deus de vocês, mas eu não tinha oportunidade. Mas agora que vocês estão chegando, quando vocês entrarem na cidade, poupe a minha família, poupe a mim. E os espias disseram para ela, será poupado tu e a tua casa. E assim que Jericó foi invadida, a palavra que foi falada para Raabe se cumpriu. E Raabe, ela foi poupada junto com toda a sua família. Enquanto que Acã, juntamente com toda a sua família, foi apedrejado e morto na presença de todo Israel. E Raabe foi salva da sua prostituição, daquela vida que ela levava. E a partir dali ela foi para Israel e fez parte do povo de Israel. Ela foi honrada. E através de Raabe, através da sua genealogia, da sua árvore genealógica, veio muitos homens e mulheres de Deus, como Davi, e até o próprio Cristo saiu da árvore que emanou lá atrás de Raabe. Por quê? Por causa do arrependimento. Então, o problema não é o pecado. O problema não é a vida errada. O problema é quando a pessoa não se arrepende da vida errada. Não se arrepende do pecado, porque o pecado é como mel. É doce como favo de mel. O pecado agrada a carne. O pecado sempre agrada a carne. O pecado sempre é favorável à carne.
Ele sempre traz aquele sabor de mel. Mas quando o pecado vem, quando vem a cobrança, assim como é o cartão de crédito, que é maravilhoso comprar no cartão de crédito. A gente chega nas lojas, passa lá o cartão. Bonitão, tá com dinheiro. Cartão. Ah, compra cartão, passa aí. Mas quando chega a fatura, que a fatura daquele tamanho, que a fatura engole todo o salário, que a fatura pega todo o salário, o limite da conta pega todo o salário, e aí a pessoa fica assim, ó. Ela recebe, o salário bate na conta, aí o salário paga o que ela pegou de limite, mais os juros do limite. Aí no mês seguinte, a mesma coisa. No mês seguinte, a mesma coisa. Quando ela recebe um aumento no trabalho, ela recebe um aumento de salário, o aumento de salário já dá para cobrir os juros maiores do cartão e do limite. E ela fica naquele ciclo vicioso. Isso é um demônio. Isso é um demônio que prende a pessoa, escraviza ela. Cartão de crédito é um dinheiro que está lá no plástico, mas que não é seu. Está lá, mas não é seu. Você tem que viver com o teu salário. Assim somos nós. Nós temos que viver com o salário que Deus provê para a nossa vida. Nós temos que viver com o alimento que Deus provê da nossa vida, a palavra de Deus. Quando a gente começa a cobiçar outras coisas, aí as desgraças, desculpe o termo da palavra, começa a acontecer na vida da pessoa. A desgraça de Acã, a ruína de Acã, começou a acontecer quando ele olhou para a capa babilônica, olhou para o ouro e ele cobiçou. A desgraça do homem casado começa quando ele olha para o violão dos outros e começa a cobiçar. Aí quando ele começa a cobiçar, começa a desgraça dele. A mesma coisa da mulher. Aí começa a cobiçar. Aí aquilo que não é para ele, aí ele quer. Aquela riqueza que não é para ele, ele quer. Aquela coisa que não é para ele, ele quer. Porque ele cobiçou, já veio para o coração, pronto. Vai dar à luz o pecado. Então, cuidado com as cobiças. A ruína começa com as cobiças. A ruína começa com o olho. Homens que são muito visual, a ruína começa com o olho. Olho. O homem olha, ele é agradado pelos olhos. Tudo quanto é comida ele quer para ele. E aí começa a ruína dele. Começa a comer coisas consagradas ao diabo. Começa a trazer coisas consagradas ao diabo. Só para ilustrar, eu tenho um amigo, conhecido de muito tempo de trabalho, colega de trabalho, e ele tinha a família dele. E ele ficava, vira e mexe, com coisinha na rua, com mulher. Eu falei, rapaz, você tem uma família, você tem filhos, tem uma esposa, você está direitinho, você é afastado da presença de Deus, porque você já foi lá do grupo, lá do louvor, e hoje você está afastado da presença de Deus, o diabo vai te dar uma rasteira. Pode passar um tempo, passar 2 tempos, mas a cobrança vem. Não sei nem se ele está assistindo agora. Se estiver assistindo, muito bem para ele. Mas a cobrança vem, depois não adianta chorar. Não, dos Santos, me chamaram disso. Não, dos Santos. Não, pode deixar. Não, estou de olho. Não, está sob controle. Ah, está sob controle? Olha, nem sempre está sob controle. Uma hora sai do controle. E quando você começar a pagar essa conta, vai ficar muito caro. Não deu outra, irmãos. Passou um tempo. Eu já estava morando aqui em São Paulo. De vez em quando ele fala comigo. Eu oriento, eu falo, dou uma palavra, mas não se firma. A palavra não vai.
Não demorou muito tempo, o diabo entrou na família. O diabo entrou na esposa. Acabou com tudo, separou a família, amante da esposa, amante dele, e uma confusão. Mas tudo começou com a cobiça dos olhos. A minha esposa dentro de casa é a mulher mais linda que eu tenho na vida. A tua esposa é a mulher mais linda que você tem na tua vida. O dia que você perder essa admiração pela tua esposa, os teus olhos começam a se desviar. E aí começa a tua ruína. Entendeu, irmãos? Então que Deus abençoe. Só para finalizar, Josué, quando ele chegou até Acã não tinha como negar o pecado dele, porque já tinha sido mostrado para Deus, através de Deus para Josué. Acã não tinha mais como mostrar. Então tem gente que o pecado dela, quando começar a aparecer, vai destruir ela e vai destruir toda a sua casa. E isso não é profetizar a morte, não. Isso é consequência que a pessoa não vigiou. Isso é consequência. Se Deus está falando para alguém aqui, se Deus está falando para alguém nessa noite, ou nos ouvindo aí, através da live, se você está em uma condição dessa, nessa noite, se Deus está falando, se arrependa. Eu não quero saber do teu pecado, não. Pouco me importa da tua vida. Você tem que se arrepender com Deus. Agora, se você faz parte de ministério, procura o teu líder e você se acerta para que Deus não te cobre uma conta que você não consiga pagar. Aliás, nem Deus não vai cobrar não, né? Quem cobra é o diabo. É o diabo que cobra. Deus não vai cobrar nada, mas o diabo cobra. Se você faz parte do ministério, não faça igual a Acã. Vá no seu líder, confesse o pecado e vá buscar no banco. Ninguém vai te perguntar lá no banco por que você não está mais no altar, porque você não está mais de responsabilidade A, responsabilidade B. Ninguém vai tirar satisfação com você. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, a tua vida. Que a palavra de Deus possa estar irrigada no seu coração. Que a palavra de Deus possa estar penetrante no seu coração, na sua vida, e que a sua vida possa florescer, prosperar, que a tua casa seja uma bênção na presença de Deus, que a tua vida seja uma bênção na presença de Deus. Eu profetizo bênçãos do Senhor na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, igreja, com a autoridade que o Senhor me deu pela misericórdia, e o alimento que sai desse altar, eu profetizo bênção do Senhor na tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu noivado, sobre o teu namoro, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa guardar a tua casa, guardar a cidade, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam aqueles que estão ali, tentando guardar com a força do braço. Mas o Senhor vai guardar através da fé, através da oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pastor? Vamos colocar de pé, irmãos, nós vamos encerrar, agradecendo a Jesus, amém, por mais esta noite, esta palavra ao nosso coração. E que palavra maravilhosa, né? Porque a palavra ela tem que nos inquietar. Ela precisa confrontar sempre a nossa vida para que a gente possa melhorar, crescer, colocar as coisas no seu devido lugar e dar toda a glória a Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero, antes de encerrar, irmãos, eu quero orar pela vida da Monique e da Laís, que fizeram aniversário essa semana. A Monique está aqui, eu não estou vendo ela. Monique está aí, Cauã? Aleluia. Chama ela aqui.
ela e a Laís, que vão pagar o hot dog hoje à noite. Entendeu? A Monique e a Laís vão pagar o hot dog hoje à noite. Vem cá, minhas irmãs, em nome de Jesus. Essas duas lindas do Senhor fizeram aniversário esta semana. A Monique faz hoje, a Laís fez quinta-feira, não foi? E louvado seja Deus pela vida dessas moças lindas que têm trabalhado aqui com os jovens na mídia, têm se unido aí com o grupo e ajudado, e tudo o que acontece nas redes sociais é com eles aí, tá bom? Então nós louvamos a Deus pela vida delas e que Jesus multiplique os anos com graça, com alegria, né, com superações, com vitórias, né, que Deus abençoe grandemente vocês. E nunca deixem de temer ao Senhor. Amém? Levante as mãos, igreja, profetize bênção aqui na vida delas, que Deus honre elas no nome de Jesus, que Deus honre a construção da vida delas, né, das futuras famílias que elas irão formar, das futuras profissionais que elas serão, das futuras mulheres de oração que serão, né, as futuras, enfim, bênçãos de Deus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela vida da Laís, pela vida da Monique, que completaram mais um ano esta semana, Senhor, e nós nos alegramos com este dia, qual o Senhor concedeu a vida às suas filhas, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue guiando as suas filhas, debaixo, meu Deus, da Tua palavra, da instrução de seus pais, debaixo, meu Deus, da orientação do Teu Espírito Santo, e que elas continuem, Senhor, sendo temerosas a Ti, respeitando, Senhor, o favor do Senhor, que elas busquem em Ti, meu Deus, a direção, as bênçãos, Pai, para as vossas vidas, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor livre elas do perigo, Senhor, deste tempo, dos perigos, meu Deus, ocultos nas redes sociais, dos perigos, meu Deus, lá deste mundo aí afora, das propostas do maligno, Senhor, que o Senhor livre das más influências, que o Senhor guarde o coração, a mente delas, meu Deus, de toda palavra contrária, de toda seta do inimigo, mas que o Senhor, meu Deus, as guie com tua sabedoria, com teu discernimento, Senhor, que o Senhor guarde elas por onde elas estiverem, que o Senhor honre elas, meu Deus, nos vossos caminhos, nos vossos trabalhos, Senhor, nas vossas profissões, nas construções de suas casas, de suas famílias, Senhor, que o Senhor multiplique os anos, Pai, com graça, com vitória, com superações, com alegria de estar na tua casa e na tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, a Laís, a Monique e tantas outras jovens desta igreja, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje os jovens também prepararam lá cachorro quente, né? Hoje tem um dogão aí, um dog e refri, ó, já vem o kit completo, né? Não precisa nem preparar janta em casa, já janta aqui, já vai para casa alimentado, né? Chega em casa, só prepara o marmitão de amanhã e bora deitar e dormir, porque amanhã começa mais uma semana, né? Aleluia. Deus abençoe, igreja, a cada um. Só um recado, próximo domingo, o nosso culto é o culto de ceia, amém? Pela manhã, às 9h30 da manhã, quem puder nos ajude com um alimento, com 1 quilo de alimento. A gente sempre abençoa alguma família que precisa, tá bom? Que você tenha uma ótima semana em Cristo Jesus, que o Senhor te guarde, te abençoe, que você vigie por onde você estiver. Vamos agradecer, vamos honrar ao Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais este culto, pela Tua palavra ao nosso coração, por cada vida presente, cada família representada, e que o Senhor guarde a cada um no seu retorno, guarde a cada um no seu caminho, guarde a cada um de volta, Senhor, ao ambiente do seu lar. Senhor, nós te agradecemos
por até aqui o Senhor estar conosco e cremos que o Senhor estará, meu Deus, pelos dias que virão. Por isso pedimos, abençoe, Pai, a semana que se inicia, abençoe a nossa saída, o nosso retorno, guarde os nossos filhos de todos os perigos desta vida, de todo acidente, de toda maldade, de toda violência. Guarde, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor abençoe a cada um que está no seu lar, talvez trabalhando em algum a fazer. Senhor, acompanhe os seus filhos, Pai, e guie os seus filhos por onde eles estiverem. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um dos seus e que o Senhor continue nos livrando e nos guardando, Pai, de todo o mal desta vida, de todos os perigos e engano deste mundo afora, Pai. Que o Senhor abençoe o trabalho das mãos dos seus filhos, que cada um veja o bem e a prosperidade do Senhor sobre a sua vida e o seu lar, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o seu amor, que a sua graça, que as doces e eternas consolações do teu Espírito Santo estejam hoje e sempre conosco, e toda a igreja diga amém. Cumprimente esse irmão e essa irmã com a paz de Cristo. Desejei uma ótima semana. Deus abençoe, amém. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.